Senhor, no nome de Jesus, nós te bendizemos, engrandecemos o teu nome. Ó Deus, e com o nosso coração grato, nós queremos nesta noite dizer que nós não queremos apenas que esse dia seja um dia especial, de profunda comoção, lembrança daquilo que o Senhor fez, que Jesus fez. Ó Pai, mas nós declaramos que assim como muitas vezes nos encontramos em dias e datas e momentos como este, que seja uma constante nas nossas vidas. Que em todo tempo o Senhor encontre em nós corações comovidos, corações profundamente gratos por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Eu oro por mim, por cada um de nós que estamos aqui, pedindo ao Teu Espírito Santo que venha com graça e favor. E nós declaramos que Ele tem, ó Deus, toda a liberdade para enxertar em nós a porção da Tua palavra, esta que o Senhor reservou de uma forma muito especial para mim e para cada um de nós nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu quero ler um texto aqui, que será o texto base, né? Depois a gente, ou um dos textos base da nossa ministração de hoje. Você encontrou? Diga amém. 1 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim: joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Amém? Eu quero, já de início, né, com base nesse texto, dizer que a nossa conversa hoje, ela vai girar em torno do tema a Páscoa, vida em Cristo sem fermento. Amém? Queridos, nós precisamos buscar sempre mais e mais entendimento correto acerca das verdades de Deus para nós. Sim ou não? E isso, é claro, né, em relação também, ou acerca da Páscoa. Qual é o verdadeiro significado disso na nossa vida? E algo que a gente vê que está longe, né, ou que precisa ser algo que se distancie da verdade, é o que talvez eu e você sentimos hoje. O que é? Em dias como esse, ou especialmente no domingo de Páscoa, é normal muita gente sentir, né, uma comoção grande, algo diferente, porque traz, querendo ou não, a nossa lembrança, né, o que aconteceu. Um dia alguém, o Cristo de Deus, morreu e ressuscitou. E isso, queridos, de certa forma, mexe conosco. Mas eu quero te dizer que, e é a primeira coisa que eu quero que você pense, isto é algo que não pode ser apenas no domingo da Páscoa. Não é apenas hoje que nós devemos sentir essa comoção e essa emoção diferente ao lembrar disso, né? Talvez muitos também hoje tiraram o dia para comemorar muito, comeram muito chocolate. Quem fez isso aí? Ninguém comeu chocolate hoje? Que é isso? Que igreja light é essa? Né? Mas talvez muita gente fez isso, comeu muito chocolate, festejou muito, né, acompanhado de belos ovos de chocolate, e até, para alguns, com uma imagem de alguém, o coelho, chamado coelho da Páscoa,
que nada tem a ver com a Páscoa que a Bíblia nos apresenta, né? Mas eu quero te dizer que se sentir comovido e comer, se gosta, muito chocolate, está longe de viver uma verdade profunda acerca do assunto, a Páscoa na vida cristã. E eu quero, pelo Espírito Santo, em pouco tempo, creio eu, tentar trazer mais um pouco de entendimento ao nosso coração pelo Espírito Santo nesta noite acerca disso. Amém? Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver, queridos, que a Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés, por uma ordem direta do próprio Deus. Isso está registrado no texto de Êxodo, capítulo 12, que nós leremos daqui a pouco. Porém, para nós cristãos hoje, povo de Deus da nova aliança, a Páscoa está relacionada à vinda, à morte, à ressurreição e também à volta de Jesus. Amém? O que aconteceu exatamente, queridos, no domingo da Páscoa foi que ele ressuscitou. Mas eu quero te lembrar que lá em Atos, quando na sua ascensão, quando ele estava subindo aos céus, e a Bíblia diz que os olhos dos discípulos, daquelas pessoas, estavam acompanhando a ida dele, apareceu um varão de branco perto deles e diz: ei, por que vocês estão olhando o cara embora assim? Deixa eu dizer uma coisa, do mesmo jeito que ele está indo, ele vai voltar. Entende? Então a Páscoa para nós hoje, a igreja de Jesus, ela não se limita apenas em uma comoção, nada disso. A gente precisa sim estar lembrando de que um dia, a Bíblia diz que Deus se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tomando a nossa forma de homem numa natureza que era sim tentada ao pecado. É por isso que Satanás tentou Jesus. É porque ele veio na mesma condição, minha e sua, só que com uma grande diferença. Ele nunca pecou. Amém? Então, queridos, hoje nós precisamos voltar o nosso entendimento para isso, para um Deus que veio, nasceu entre nós, morreu, ressuscitou, mas que também vai voltar. E quando a Bíblia diz que ele ressuscitou exatamente no domingo de Páscoa, eu quero te dizer que isso não foi uma mera coincidência, mas sim uma providência divina, pois daquele momento em diante, aquilo que era sombra, o cordeiro, que lá no Velho Testamento, a gente vai ver daqui a pouquinho, que era sacrificado pelo pecado do povo, o que a Bíblia vai dizer para nós que era apenas sombra, agora sairia de cena e daria lugar ao verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Daria lugar ao verdadeiro Cordeiro de Deus, que morreria uma única vez pelo pecado de toda a humanidade. Quando nós lemos Hebreus 10, versículo 1, o escritor falando sobre isso, ele diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não imagem real das coisas. E o escritor continua dizendo assim: nunca, falando para hoje, ou para a era pós-ressurreição do Cordeiro, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. O escritor falando dos israelitas que ainda continuavam com a mesma prática. Amém? Então eu quero, com essa introdução, dizer para você, há um sentido da Páscoa, para mim e para você hoje. E o que Deus quer é nos trazer mais entendimento dessa verdade ao nosso coração. Amém? Está comigo? Então, dentro disso, nós precisamos buscar este entendimento e, além disso, lutar sempre para que o verdadeiro significado da Páscoa se mantenha sempre vivo no nosso coração. E aí eu pergunto, por que talvez eu e você, em dias como esse, o dia da ressurreição, acordamos com uma comoção diferente?
Se isso aconteceu comigo e com você hoje, há algo que precisa ser alinhado. Sabe por quê? Porque não é só hoje que nós temos que viver isso. É todos os dias. Até que Ele venha. Até que Ele volte. Mas vamos lá, eu quero falar um pouquinho para você sobre o significado da Páscoa, né? Queridos, a palavra Páscoa significa passar por cima, que vem do hebraico Pesach, que é, na nossa língua portuguesa, que significa saltar ou passar. E este significado faz referência, queridos, a ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Agora, veja isso. Quando essa praga veio como juízo de Deus sobre o Egito, as casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, foram o quê? Poupadas. Nada aconteceu com os primogênitos do povo de Deus. E por causa disso, fica claro que a mensagem que Deus quer que a gente entenda quando diz Páscoa, ou seja, passar por cima, transmite a ideia de poupar. Ou seja, passar por cima é o sinal da misericórdia para com Israel, que foi fruto de uma coisa, da sua obediência a Deus. Quando Deus disse a eles, através de Moisés, preparem a Páscoa e façam assim, assim e assim. Pegue o sangue e façam isso e isto. Amém? No texto de Êxodo capítulo 12, nós vemos essas instruções. Eu queria lê-lo rapidinho com você. Amém? Se você quiser acompanhar aqui, apenas fita os seus olhos, por favor. Êxodo 12, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido, em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Verso 10. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Verso 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será por sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito.
Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Na sequência disso, o versículo 15, se você continuar a leitura da Bíblia, você vai ver que ele fala agora sobre a festa dos pães asmos, que também traz uma mensagem importante para nós, que eu quero voltar aqui logo mais à frente. Versículo 15 diz assim: 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. Amém? Assim, queridos, foi instituída por Deus a Páscoa, cheia de simbologia, que aponta para verdades que hoje, quando nós conhecemos o Novo Testamento, a mensagem do Novo Testamento, sabemos que ele já morreu e ressuscitou, o verdadeiro Cordeiro Pascal, ficam mais claras para nós. Eu achei que você não ia me dar água hoje. Eu já ia perguntar o que esse irmão tem contra mim. Ah, é? O negócio aqui já estava parecendo boca de papagaio. E eu falei assim, gente, será que não vai vir nenhuma aguinha aqui hoje? Então, queridos, aqui a gente vê a Páscoa sendo instituída. Você viu que cheia de símbolos. E eu quero te lembrar que tudo isso fazia muito sentido para eles, porque eles estavam vivendo o tempo da lei. Era uma grande novidade, era algo que momentaneamente resolvia o problema do pecado, quando eles sacrificavam esse cordeiro. Mas quando você passa a conhecer tanto a mensagem do velho quanto do novo, você vai ver que, na verdade, isso era apenas sombra daquilo que estava por vir através da vinda do Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, que é toda a mensagem do Novo Testamento. E uma das coisas que a gente vê aqui, uma das simbologias e que eu quero destacar para você hoje, é exatamente a figura do cordeiro morto. Queridos, este cordeiro que deveria ser morto e servido, eu não sei se você prestou atenção nisso, mas para toda a família, é uma figura do próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que quando você lê João, não primeira, mas o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, você vai encontrar aquele momento em que João Batista estava no Rio Jordão e de repente ele olha, lá vem Jesus ao seu encontro para ser batizado. Qual é a expressão que ele usa? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse cordeiro, que era sacrificado lá na Páscoa, que foi uma ordem de Deus, na verdade é uma imagem, é um apontamento que um dia o Cristo de Deus, o verdadeiro cordeiro, viria e morreria de uma vez por todas pela humanidade. Falando nessa questão de que lá o cordeiro teria que ser servido a toda a família, permita-me fazer um parênteses aqui. Talvez você chegou no Alcance Goiânia tem pouco tempo, participou de algumas ceias com a gente, como domingo passado, e você percebeu aqui que as nossas crianças tomam a ceia. Muitas vezes as pessoas não perguntam, mas pastor, pode isso? Como que é assim? Como que vocês fazem assim? Eu nunca vi isso. Queridos, é exatamente porque a gente crê que o que a gente vive hoje é algo exato daquilo que foi mostrado lá no início como uma sombra. Hoje, as nossas crianças, elas precisam participar da ceia. Você já pensou lá em Êxodo 12, esse carneiro, esse cordeiro assado cheirando, as crianças em casa e o pai não come, não, menino, fica só com essa erva amarga aqui, carne não. Irmão, você acha que os pais tiveram a orientação de Deus para fazer isso? Não, pelo contrário, a ordem de Deus era que toda a família teria que comer do cordeiro. Tinha que ter participação do cordeiro. Então, com base nisso,
é que nós acreditamos que as nossas crianças, elas precisam participar da ceia. Claro que debaixo de uma orientação, até que elas comecem a ter entendimento, discernimento das coisas, até que elas cheguem naquela idade que saiba fazer a separação das coisas. Elas podem fazer isso normalmente apenas sendo ministradas. Quando chega nessa idade, os pais têm que chegar e dizer: filhinho, filhinha, agora você precisa fazer uma aliança com esse cordeiro pascal. Você precisa entregar a sua vida para ele, né? Porque os nossos filhos não são crentinhos, irmãos. Amém? Eles nascem como eu e você nascemos, e um dia eles precisam entregar o controle, o governo da sua vida a Jesus. Depois que fazem essa confissão, elas podem continuar, óbvio, né? Participando da ceia, sendo levadas ao batismo e o desenvolvimento normal da sua vida espiritual, da sua busca com Deus. Amém? É só trazendo, aproveitando o gancho aqui, falando sobre isso, porque eu sei que muitas vezes, para alguns, isso parece algo estranho, né? Como assim criança participar de ceia? Né? Mas é por causa disso que a gente, com esse entendimento, a gente leva as nossas crianças a cearem conosco. No texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, você percebeu que Paulo, ele usa também a expressão Cristo, e ele fala que esse Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e diz assim, que foi crucificado. Quando nós chegamos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, olha só o que Pedro registra. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Percebe? Então, o primeiro símbolo que eu quero destacar é exatamente desse cordeiro. Aquele cordeiro era apenas uma figura, que um dia o verdadeiro, o cordeiro pascal viria, aquele que morreria e com a sua morte resolveria a questão do pecado e da vida eterna do homem. Amém? A segunda simbologia é a questão do fermento. E aí eu quero que você esqueça o resto do texto e lembre apenas do versículo 15 que nós lemos, né? Onde Deus destaca esta mensagem a Moisés e a Arão. Queridos, o fermento, na leitura a gente viu isso, ele deveria ser tirado da vida, das casas das pessoas, por 7 dias. Como que era isso? Logo após a comemoração da Páscoa, começava a contagem desses 7 dias, era seguido, que a Bíblia vai nos dizer que é a festa dos pães asmos. Então tem a comemoração da Páscoa e no dia seguinte já começa a contagem dos 7 dias, a festa dos pães asmos. E durante esses 7 dias, Deus disse ali que era para que todos tirassem das suas casas todo o fermento. E se alguém comesse alguma coisa levedada, seria eliminado de Israel. Não foi isso que nós lemos? Né? Então, queridos, a primeira coisa que eu quero te dizer que nós precisamos entender e considerar acerca disso aqui, dessa determinação que o fermento deveria ser tirado durante esses 7 dias. Acompanhe-se comigo. O número 7 na Bíblia transmite uma mensagem muito forte. Primeiro, ele transmite a ideia de totalidade, de interação, de conclusão. Ele fala de perfeição e também de consumação. O número 7 fala também de transformação.
e aponta para uma manifestação do desejo do coração do homem em querer, em desejar conhecer mais as coisas de Deus e o próprio Deus. O número 7 também fala de uma fome desesperada que pode surgir no coração do homem de se submeter à palavra de Deus ao governo do Espírito Santo. Olha que mensagem é essa. Percebe que a ideia de Deus de dizer para eles, de determinar um período de 7 dias sem fermento, não é à toa, não é porque Deus achou bonitinho o número 7, ou prefere ele entre os outros, não, é porque ele, na verdade, já estava espelhando uma mensagem que deveria ser entendida, é lógico, por eles de uma forma ainda limitada, mas por nós hoje, de uma forma ampla, profunda, verdadeira, conforme está no coração do Pai. Então, nós podemos concluir, queridos, que entender, considerar que essa retirada do fermento das vidas e das casas é algo forte. E como é isso hoje para nós? Como isso deve ser visto hoje? Onde se aplica isso na nossa vida? Queridos, ao ler a Bíblia, e se você for observar a questão do fermento, você vai ver que a expressão fermento, a palavra fermento, ela vai aparecer nos textos em vários lugares, e ele aparece tanto de forma positiva quanto negativa, ele aparece também tanto no sentido literal, quanto no sentido figurado. Isso em toda a Bíblia você vai encontrar. No sentido figurado, o fermento na Bíblia assume justamente a ideia de influência corrupta e representa o pecado. Sempre quando você vê fermento sendo usado no sentido figurado, na Bíblia, é essa a mensagem que passa, de uma influência corrupta de pecado. Diante disso, nós podemos concluir que a festa dos pães asmos representa para nós hoje toda a nossa caminhada cristã pós-encontro com Jesus. Jesus ressuscitou por você, amém? E se você olhar para Ele, ou se você olhou para Ele algum dia, reconheceu esse sacrifício, reconheceu a verdade de Deus, que Ele é aquele que tira o pecado, que tira você, ou que poderia tirar você do império das trevas e trazer para um novo reino, e entrega a sua vida a Ele, a Bíblia diz que você foi salvo. Presta atenção, a Bíblia não diz que você será salvo, mas a Bíblia diz que você já é. Porque o Cordeiro Pascal, aquele que morreu e ressuscitou, entrou. E quando ele entrou na sua vida, ele tomou o trono do seu coração, você foi lavado imediatamente pelo poder do seu sangue. A misericórdia de Deus passou por cima de todo o pecado que imperava na sua vida e te fazia escravo. E agora você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Irmão, você tem que glorificar Jesus por isso. A partir desse momento, o peso do pecado, a condenação já não tem mais influência na sua vida. Amém? Foi isso que aconteceu. Percebe? Então, a proposta de Deus agora é: eu vivi a Páscoa, literalmente falando, entregando a minha vida ao Senhor, e com isso Ele passou por cima, Ele não deu conta, ou Ele não olhou para o meu estado de pecado, de rebeldia, mas Ele me purificou, me perdoou. Beleza, maravilha, mas agora há uma nova proposta. Há uma nova vida que precisa ser começada, que lá é representada exatamente pelos 7 dias, a festa dos pães asmos. A proposta de Deus para nós agora é, a partir desse momento em que nós encontramos com Ele, que a gente viva uma vida de profunda santidade. E santidade fala o quê? Ficar livre do fermento. Ser retirado de nós todo fermento, todo pecado, toda maldade, tudo aquilo que nos leva a práticas
que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Percebe isso, queridos? Então, isso fala de um coração totalmente rendido e sincero diante do Senhor. Um coração que decidiu permitir que Deus o trate, que Deus mude o que tiver que mudar, para que o efeito do Cordeiro Pascal permaneça sempre, até que Ele volte. E lá, quando Ele fazer chamada, eu e você possamos dizer, presente, eu estou aqui. Sabe, irmãos, eu penso que por não ter entendimento, ou por não querer entender, muitos de nós podemos ser surpreendidos com a volta de Jesus. Sabia? Mesmo eu e você, que talvez vivamos uma vida profundamente comprometida com uma congregação, que trabalhamos, que servimos e que até pregamos. E eu vou até mais longe, que até opera milagre. Porque você já leu, já ouviu, né, que o próprio Jesus disse que naquele dia alguns vão chegar para ele e dizer assim, Senhor, eu fiz isso no teu nome, eu expulsei demônio, eu fui o cara, O que Jesus vai virar para eles e dizer? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. É lógico que Jesus foi no nível, Mas talvez muitos vão dizer assim, Senhor, eu servi lá na Alcance como voluntário. Irmão, em nome de Jesus não, Eu servi numa igreja como voluntário. Eu ficava na recepção um domingo por mês, Senhor. Eu chegava lá às 5 horas da tarde. Jesus, eu dava cesta todo mês. Jesus, eu fazia isso. Eu era diácono, eu era pregador, eu era evangelista. E de repente Jesus vai olhar e dizer assim, ei, sai fora daqui, eu não te conheço. Por quê, queridos? Porque eu acredito que por falta de conhecimento, ou por não querer se submeter ao governo de Deus, tem muita gente que hoje leem a Bíblia, fazem parte de igreja, vivem algumas verdades, até que essas verdades não os confronte. Você já viu alguém dizer assim, não, esse negócio na Bíblia é muito pesado? Já viu? Eu já vi muita gente dizer isso, queridos. E é interessante lembrar de uma coisa, com a palavra de Deus, Deus não está disposto a abrir discussão. Amém? A palavra dele é para ser obedecida, recebida no coração e praticada. O que se pode discutir é parte estrutural, é um monte de coisa, são diferenças que existem entre eu e você, o tom da voz que eu uso para pregar, o tom da voz que você usa para cantar ou para pregar, a roupa que você veste, a roupa que eu visto, muita coisa pode ser discutida. Agora, princípio não se discute. Princípio de Deus conhece, aceita no coração, se submete e obedece e pronto, acabou. Ele não abre mão dos seus princípios. Ele não discute princípios comigo e com você e com ninguém, Ele é Deus. Amém? E hoje a gente vive, queridos, uma geração que está assim. Cada um, ou muita gente, tem se achado muito conhecedor da palavra, e isso tem sido um risco. Sabe por quê? No meio dessa muita gente, tem gente que cria o seu próprio Deus e determina o que querem, como querem servir, o que querem obedecer e como querem servir esse Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, Ele não negocia nenhum cantinho do seu coração. Ele quer Ele integral. Ele quer você, Ele quer a mim integral. Sabe por quê? Porque Ele não entregou só parte de Jesus. Jesus morreu. O profeta Isaías, 600 anos antes da vinda dele, profetizou que Ele seria moído pelos nossos pecados. Irmãos, é muita bobagem da nossa parte achar que Deus hoje aceitaria uma formação nossa, uma definição nossa de um Deus, tipo self-service. Eu quero esse tipo de Deus aqui, eu sei que Ele vai me entender, e é isso aqui mesmo, e pronto, acabou. E o que passar disso é radicalismo, é imposição de líder, é não sei o quê, e aí vem os argumentos. É bobagem nossa pensar isso.
Porque a palavra dele para nós hoje é: você entregou a sua vida para mim, então o que eu quero requerer de você agora? Santidade, compromisso, fidelidade, um coração sincero, um coração meu, onde eu possa atuar sempre. Deus nos quer por totalidade, íntegros. E para terminar, quando nós voltamos no texto de Coríntios, a gente vê exatamente isso. Se você voltar nos versículos anteriores, desde o primeiro versículo do capítulo 5 de 1 aos Coríntios, você vai entender por que Paulo dá essa palavra a eles. Na verdade, toda a carta de Paulo aos Coríntios é um confronto duro, porque era uma igreja, queridos, que amava a Deus, sim, que estavam juntos, que ceavam, sim, que tinham uma vida em comum na presença do Senhor, sim. Irmãos, mas era uma igreja que estava praticando muitas verdades da palavra de Deus, e mais por outro lado, estava como que desviada como igreja. Para você ter uma ideia, o contexto destes versículos que nós lemos, Paulo traz algo muito difícil, que ele chama, deixa eu pegar aqui a palavra que ele usa, que ele chama de imoralidade, e imoralidade como nunca, ou como existia entre os gentios, é o que estava existindo entre aquela igreja. Sabe o que ele fala aqui? O negócio está tão feio no meio de vocês, a imoralidade está tão grande, a falta do 7 está tão grande, a falta da entrega, do compromisso na vida de vocês está tão grande, que tem alguém que está pegando até a esposa do pai. A gente entende que poderia ser uma madrasta, né? Porque não é possível que seria a mãe. O tanto que a imoralidade, que a falta de compromisso, de santidade daquela igreja, estava forte naqueles dias. Paulo diz assim: olha, o negócio está tão sério, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não existe, ou não costuma existir, nem entre os gentios, ou seja, nem entre aqueles que não conhecem a Deus. É o que está existindo entre vocês. E aí, queridos, ele traz essa palavra, e lá nos versículos que nós lemos, ele fala exatamente sobre o fermento. Percebe? Porque, na verdade, o que Paulo estava querendo levar aquela igreja a pensar? Que tipo de massa está sendo vocês? Uma massa levedada, uma massa tomada pelo pecado. O que é isso? E aí, deixa eu repetir o texto, ele diz assim, ó: joguem fora o velho fermento. O que é isso? Vocês precisam abandonar urgentemente o estilo de vida que vocês tinham antes de conhecer a Jesus. Joguem fora, abram mão disso, para que vocês possam ser, ou sejam, nova massa. Joguem fora o fermento. E aí, ele entra no final do versículo dizendo: olha, Cristo, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele foi sacrificado, Ele existe na sua vida, então como que nós podemos viver algo assim? Se Ele existe, se Ele está aqui, se nós professamos o tempo todo que Ele é o Senhor, aquele que reina. E aí, queridos, no versículo 8, ele diz assim, ó: por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento do mal e da maldade. Olha isso. Mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Qual é a influência que de verdade esse Cordeiro Pascal tem tido na minha e na sua vida nesses dias? Ou nesse tempo? Será que nós podemos olhar para nós, queridos, e ter uma convicção de que a verdade dos 7, ou dos 7 dias,
está sendo vivida por nós? Será que nós podemos olhar para nós mesmos e sermos verdadeiros com nós mesmos, olhando no espelho e dizendo assim, não, Senhor, eu abri mão do pecado. Não tem pecado enraizado, eu não estou levedado pelo pecado, eu abri mão do pecado. Eu abri mão de toda corrupção, de toda maldade. Paulo fala sobre isso aqui, irmãos, como tem pessoas más no nosso meio muitas vezes. Sabe, pessoas que você olha, sabe, o que vive são, uma prática de frutos que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Mas, para o outro lado, são pessoas que vivem professando que amam e servem a Jesus. Como assim, irmãos? O negócio não encaixa. Percebe? O negócio não encaixa. E eu quero te levar a pensar sobre isso, porque se sentir comovido num domingo de Páscoa, ou em qualquer outro dia, quando você escuta, quando nós escutamos uma palavra forte, é muito bom, ou quando nós lemos a Bíblia, ou quando nós ouvimos uma canção que traz uma mensagem profunda, irmãos, é muito bom, isso precisa existir, são instrumentos de Deus, mas isso precisa ser usado por Ele, de certa forma, que haja decisão. E a decisão que Deus requer de nós, e nunca vai abrir mão dela, tire do meio de vocês todo fermento. Arranque da vida de vocês todo fermento, porque eu os quero com totalidade. E hoje, o Senhor me trouxe aqui, trouxe você aqui para te falar isso. Domingo de Páscoa, que maravilha. Eu tenho certeza que lá na cruz, naquele momento em que a Bíblia diz que Jesus estava ali nos seus últimos suspiros, irmãos, para mim, essa é uma das mensagens mais fortes desse final de semana que a gente lembra nesses dias. Quando na cruz ainda, ele olha e diz assim, Pai, está consumado. Sabe o que ele quis dizer com isso? Olhando para mim e para você, está feito. Você pode ser livre. Você pode ficar livre do pecado. Você pode voltar a ter comunhão com seu Pai. Deus está consumado. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de orar com você neste momento. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu não quero com esta palavra que você sinta dedos apontando para você. Não, não é isso. Mas eu preciso te dizer que o Espírito Santo nos confronta. E se eu e você nos sentimos confrontados por essa palavra nesta noite, neste lugar, é porque existe algo, querido, que precisa ser alinhado. E dentro disso é tão bom lembrar que todas as vezes que Ele olha para nós e nos confronta, nos chama para um alinhamento, não é porque Ele quer nos condenar, mas Ele quer nos poupar. Ele quer fazer com que o verdadeiro sentido da Páscoa permaneça sempre na nossa vida. E qual é? Ele passou por cima dos nossos pecados, nos fez livres. E a ideia dele é nos manter livres de toda condenação. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que aquele que está em Cristo, para esses não há nenhuma condenação, mas preste atenção, se alguém estiver em Cristo, e estar em Cristo é encarar o período dos 7 dias. Percebe isso? Porque não adianta simplesmente olhar para o sacrifício de Jesus, sentir comoção e até fazer um compromisso com Ele. Isso é muito legal. Mas quando você olha para toda a mensagem do Novo Testamento, ela vai apontar para uma necessidade de que a nossa salvação seja desenvolvida. E como que nós desenvolvemos a nossa salvação? Olhando para tudo isso e dizendo, Senhor, sim, eu quero tirar o fermento.
eu quero assumir um alto compromisso com o Senhor de andar em santidade, porque eu entendi que sem santidade eu não vou te ver, e eu quero te ver um dia. Entende, queridos? Porque ao contrário disso, nós podemos viver um engano, mesmo tendo olhado um dia para a cruz. E Deus não tem isso para mim e para você. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, ó Deus, a Tua palavra foi entregue, ó Deus, aos nossos corações neste lugar. E eu oro agora, Senhor, para que o Senhor derrame graça e favor sobre nós. Tua palavra diz que o Teu Espírito é aquele que nos sonda e nos perscruta. O Senhor sabe tudo sobre nós, e como é bom saber disso. O Senhor sabe tudo. E eu oro agora, ó Deus, para que de uma forma individual, o Senhor traga convencimento a cada mente e cada coração que está neste lugar agora. Ó Deus, traga, Jesus, consciência de pecado, traga arrependimento, traga força, Senhor, para que haja decisão de renunciar ao pecado, o fermento. Traga, Espírito Santo, para nós hoje, tudo aquilo que está disponibilizado no trono da graça. Que o Senhor disse que nele nós encontraríamos socorro em tempo oportuno. Ó Deus, que cada um que se encontra aqui a olhar para a mensagem que traz uma Páscoa, uma vida com Cristo sem fermento. Que todos, ó Deus, possam ter coragem de chegar diante do Senhor e dizer: Deus, esse aqui sou eu. Mas eu não quero que esse dia seja mais um domingo de Páscoa, eu quero que seja um dia de mudança, que cada um de nós tenhamos essa condição agora. Porque eu sei que diante de um coração quebrantado, um espírito, Senhor, rendido, o Senhor vem e se manifesta. O Senhor vem e mais uma vez resolve, decide passar por cima, muitas vezes da nossa rebeldia, da nossa incoerência, da nossa escolha pelo pecado, mesmo um dia tendo conhecido a verdade de um Cristo, a verdade de um Cristo que é a decisão de um Deus Pai, que resolveu pegar o seu Cristo, o seu único Filho, e entregar a morte, para que um dia nós pudéssemos viver. Vem, Espírito Santo, sobre nós, em nome de Jesus. Que todo o peso, Senhor, de pecado, de acusação do inimigo, que possa perder força. Porque, Deus, decisões são tomadas hoje de encarar o período do 7. Uma vida de santidade, uma vida de entrega completa, com um coração sincero e íntegro ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus.